os visitantes, tá? É? O visitante de Tiago. E Tiago, eu deveria mandar mensagem para ele, nem dele, estava O irmão de André revisando. menino aqui. Conseguiu conversar, irmão, foi? É, o irmão de André vem, Tiago vem de Cristo, aparentemente. Só que todos eles vão chegar bem na devido de cima. Eu dei bem por fora mesmo para evitar. O rei que vai ter cabeça. Só esse mais um Deus. Não viu nada. Paulo. Antônio. Boa noite, irmão, tudo bom? Loretinha, tá melhor, meu amado. Coisa boa. Boa noite. Qual é aqui mesmo? 94, exato? Seu? 94? Ah, não. Não, 94 não. Eu acho que é muito simples. Deixa eu ver aqui. 94. 194. Eita, me preparei os avisos. Vou passar essa tarefa para alguém aí. Para o secretário. É justo. É o secretário. É verdade, é verdade. Faz parte do É ofício. verdade, é atribuição. Todos os documentos da igreja é o secretário que prepara carta, quando alguém precisa de Não, carta. o da igreja é Ellen. Mas eu digo que o secretário dos homens dele. Dos homens é. A ideia é Gabriel. Gabriel. Mas vai passar aquele passo de transição de governo, né? Aí tem que passar. É verdade, é verdade. Alguma coisa aqui, tá? Eita. Vamos dar início ao nosso serviço de adoração. Especialmente quem depende do lado de cá, né, de atravessar, está enfrentando mais dificuldade com o trânsito. Mas, graças a Deus, vamos começar. Vamos meditar nas palavras do Salmo 48, que nós vamos cantar em seguida usando o hinário da igreja.
Cântico, salmo para os filhos de Corá. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, no seu Monte Santo. Formoso de cifra e alegria de toda a terra é o Monte Sião sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Deus é conhecido nos seus palácios por um alto refúgio, porque eis que os reis se juntaram, eles passaram juntos, viram-no e ficaram maravilhados, ficaram assombrados e se apressaram em fugir. Tremor ali os tomou, e dores como de parturiente. Tu quebras as naus de Tarsis como um vento oriental. Como o ouvimos, assim o vimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Lembramos-nos, ó Deus, da tua benignidade no meio do teu templo. Segundo é o teu nome, ó Deus, assim é o teu louvor, até aos confins da terra. A tua mão direita está cheia de justiça. Alegre-se o monte Sião, alegre-se as filhas de Judá por causa dos teus juízos. Rodeai Sião, cercai-a, contai as suas torres. Notai bem os seus antemuros, observai os seus palácios, para que tudo narreis à geração seguinte. Porque este Deus é o nosso Deus para sempre. Ele será nosso guia até a morte. Eu estou com outra Bíblia, que a minha ficou lá no CTA e vocês perceberam a leitura um pouco diferente, né? Nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Vamos usar o nosso cenário. Vamos cantar o Salmo 48, página 28. É o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. É o Senhor em nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome agradecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos
queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Nosso socorro está em nome do Senhor, Criador dos céus e da terra. Receba do Senhor a sua salvação. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, vamos orar. Ora vem, Senhor Jesus, Pai maravilhoso, nosso Salvador bendito, o Deus que se mostrou misericordioso e compassivo para com os filhos dos homens, a despeito de seu estado de miséria, de completa desgraça, após a queda dos nossos primeiros pais no paraíso. O Senhor não desamparou a sua criação, mas socorreu os filhos dos homens, não deixando que todos nós perecêssemos, que seguíssemos o curso de nossa natureza caída, mas o Senhor interviu na história, enviando a promessa e no tempo oportuno, enviando o seu único Filho para assumir a nossa humanidade e assim nos redimir do nosso estado de perdição e escravidão no pecado. Agora, Senhor, como povo redimido, como povo da aliança, como parte da igreja que o Senhor Jesus está construindo dentre todos os povos, fazendo com que o seu povo se espalhe por toda a terra, para que cada vez mais, número maior de famílias e nos lugares mais longínquos, possa abrir a boca para louvar o nome do Senhor, como acabamos de fazer. Que o Senhor desde os céus possa olhar para a terra e se alegrar nas muitas luzes que estão acesas em meio à escuridão da noite e em meio às trevas medonhas que tomam conta desse mundo. Senhor, abençoa o teu povo, recebe o nosso louvor, recebe a nossa adoração e faz desse momento um momento de festa, um momento de grande alegria e um momento para que o teu povo possa se regozijar no Senhor, louvando ao Senhor, mas também para que o teu povo possa receber as tuas benditas instruções. Protege o nosso culto, não deixa que nada atrapalhe. Estamos especialmente aqui em Caruaru vivendo um momento de grandes festividades, mas Senhor possa nos guardar e a todos os que estão caminhando para cá, a fim de que possam chegar em segurança e se juntar a nós nesse momento de adoração a Deus. Abençoa também as tuas igrejas locais em todos os lugares, sobretudo aquelas igrejas que estão em países que têm oprimido e perseguido o teu povo e impedido muitas vezes o teu povo de se congregar livremente, exceto se submeterem às regras do Estado. Mas aos fiéis santos, filhos de Deus, homens e mulheres, que estão expondo as suas vidas a risco de morte até, para poder te adorar da maneira que o Senhor ordenou, mesmo que isso não possa ser feito em um ambiente mais apropriado, e às vezes tem de fazer as escondidas dentro dos matos, em galpões escondidos, que o Senhor possa abençoar o seu povo. Recompensa a fidelidade do teu povo, não por causa deles merecerem isso, mas por causa da misericórdia do Senhor, da multidão da tua bondade. Nós apelamos ao Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Podem sentar-nos. Vamos usar ainda o hino 24, vamos continuar adorando a Deus.
Página 59. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde glória, tua graça aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti. Deus Santo e grande Deus cercamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sem louvor de mesmo doutrinados, de mais em mais a santa fé crescer. De seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados, na plenitude do teu vasto amor. Ensina aos teus Espírito divino, desfaze a dor dos pobres corações, e com a luz o teu celeste ensino venha aclarar as santas instruções. Avive em nós as forças da memória, o entendimento a fim de conhecer o Rei dos Reis, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Nesse momento vamos abrir a palavra de Deus, o Evangelho de Mateus, e vamos continuar ouvindo pregações sobre as parábolas. Mateus capítulo 13. Vamos fazer a leitura dos versículos 1 a 24, a 23. Lembrando que a minha leitura vai ficar um pouquinho diferente. Eu estou com uma versão diferente hoje. Tendo Jesus saído de casa naquele dia, estava assentado junto ao mar. E ajuntou-se muita gente ao pé dele, de sorte que, entrando num barco, se assentou, e toda a multidão estava em pé na praia. E falou-lhe de muitas coisas por parábolas, dizendo: eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante, e logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos, e os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. E cercando-se dele, os discípulos disseram-lhe: por que lhes falas por parábolas?
Ele respondendo disse-lhes: porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância, mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não veem, nem compreendem. E nele se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com seus ouvidos, e fechou os olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu o curo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não viram, e ouvir o que vós ouvis, e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a parábola do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Esse é o que foi semeado ao pé do caminho. Porém, o que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo. Antes é de pouca duração, e chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra, mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra, e dá fruto, e um produz 100, outro 60 e outro 30. Vamos orar? Pedir a ajuda do Senhor. Pai maravilhoso, nós te louvamos, porque estamos debaixo da tua palavra, Senhor. Não estamos onde queremos, não estamos ouvindo o que queremos ouvir, mas o que precisamos ouvir. E estamos onde devemos estar, porque o único lugar e a única palavra que nos fornece a vida eterna é onde o Senhor está, e são as palavras do Senhor, que são as palavras da vida eterna. Por isso, Senhor, com um coração quebrantado e com um coração humilde e desejoso de provar de tua graça, nós nos colocamos diante do Senhor, pedimos a tua graça e misericórdia nesse momento, para que nós, com todo o nosso ser, possamos provar da obra do teu Espírito Santo, enquanto meditamos nas palavras que acabamos de ouvir, e ouvimos também as palavras do ministro, teu servo, que dirigirá essas palavras a nós. Ajuda o teu servo para que as palavras que ele dirige aos nossos ouvidos sejam como flechas em nosso coração, segundo a obra graciosa do teu Espírito Santo em nós. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, durante os primeiros anos do ministério do Senhor Jesus, ele falou abertamente e com toda clareza sobre o reino dos céus. De vez em quando ele não falava tão claramente acerca de si mesmo como o Messias prometido de Israel. Até às vezes ele dizia para quem era curado, para os discípulos: não diga nada a ninguém sobre quem eu sou. Jesus queria que as próprias pessoas percebessem. Então, gente de todos os lugares, de dentro e de fora de Israel, de diferentes classes, ricos e pobres, pessoas importantes e pessoas simples do povo, todas elas estavam vindo para os pés do Senhor Jesus para ouvir o que Jesus ensinava e para ver os sinais que Jesus realizava, também para ser agraciado com uma das bênçãos que Jesus estava operando em todos os lugares. E alguns, até por pura curiosidade, estavam se aproximando de Jesus para o conhecer.
Porque sejam aqueles que realmente estavam sendo atraídos ao Senhor por fé, sejam aqueles que fossem aqueles que estavam apenas curiosos para saber quem era Jesus, o fato é que todos estavam percebendo que Jesus falava de um modo diferente do que as pessoas estavam acostumadas a ouvir dos fariseus, dos escribas, dos mestres de Israel. Jesus realmente falava com uma autoridade que ninguém antes tinha ouvido. Eles estavam acostumados a ouvir a liderança de Israel falando com base naquilo que Moisés havia ensinado, aquilo que Moisés havia dito. Mas Jesus falava com a autoridade de si próprio. Ele falava como se a palavra fosse dele mesmo, não como se ele estivesse falando as palavras de alguém. Isso de fato causou um impacto profundo na vida das pessoas. E assim, grandes multidões estavam vindo aos pés do Senhor Jesus. Entre as multidões que vinham a Jesus, muitos creram, grandes multidões creram e passaram a ser servos fiéis de Jesus Cristo. Homens e mulheres de todas as classes realmente creram que Jesus era o Filho de Deus, o Messias prometido a Israel, e permaneceram fiéis ao Senhor Jesus até o fim de suas vidas. E conhecemos, por meio de registros fora da Escritura, o testemunho da igreja cristã acerca de muitos pais na fé que escolheram morrer para não negar a fé no Salvador Jesus Cristo. Existe o relato dos discípulos, o relato de outros pais da igreja que não tiveram a sua vida por preciosa, mas para não negar o Salvador Jesus Cristo foram fiéis até a morte. Mas também tinham aqueles que mais tarde, depois de ter ouvido a palavra de Deus e até ter seguido Jesus por algum tempo, começando por se impressionar com as coisas que estavam ouvindo e vendo, mas mais tarde abandonaram a Jesus. E lembre-se que até mesmo os discípulos provaram momentaneamente isso. Depois da morte de Jesus, eles se dispersaram, mas o Senhor saiu de novo ao encontro deles para juntá-los novamente como seus discípulos mais chegados e apóstolos, servos enviados. Mas também, entre essas multidões, tinham aqueles que de fato nunca mostraram uma fé no Salvador Jesus Cristo. As palavras de Jesus nunca os impressionaram, nunca mexeram com o coração deles. Entre esses estavam principalmente os da liderança espiritual de Israel, entre os líderes que governavam a nação de Israel e que dirigiam a nação de Israel com os ensinos com base na lei. Principalmente entre esses, houve uma grande resistência em aceitar que Jesus era o Messias prometido, o Filho de Deus. E cada vez que esses líderes incrédulos, porque mesmo entre os líderes houve quem cresce em Jesus, lembremos de José de Arimateia, de Nicodemos, mas entre os líderes, na sua grande maioria que permaneceram incrédulos, cada vez que eles ouviam a mensagem do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, isso só servia para endurecer ainda mais o coração deles. E assim sobre eles se cumprirem as palavras de Isaías, conforme nós lemos aqui, dos versículos 14 ao 17. Essas palavras realmente estavam se cumprindo e continuam se cumprindo até os dias de hoje, cada vez que pecadores resistem à palavra de Deus, endurecem o seu coração, desprezam o chamado de Deus ao arrependimento, os seus corações endurecidos são objetos do justo juízo de Deus para a sua condenação. E foi principalmente, irmãos, por causa desses últimos dois grupos aqui, aqueles que no começo do ministério de Jesus ficaram impressionados e estavam seguindo a Jesus, mas que agora já num período avançado do ministério de Jesus, aqui nós estamos já chegando ao momento em que Jesus vai deixar a Galileia e
ir para Jerusalém, subir para Jerusalém, a fim de realizar os últimos atos em Jerusalém e ali morrer pelos pecadores. Então já está bem perto do final do ministério de Jesus na Galiléia, e essas pessoas que haviam mostrado uma fé inicial, agora estavam abandonando a Jesus, ou estavam procurando ele somente por causa dos benefícios que Jesus estava proporcionando, como por exemplo as multiplicações dos pães, as curas, ressurreição de mortos, expulsão de demônios. Eles não estavam procurando Jesus realmente porque em seus corações eles estavam amando o Senhor, desejando realmente estar com o Senhor e servir ao Senhor. Não era esse o caso desses. Como também não era o caso da maioria dos da liderança de Israel. Então, principalmente por causa desses dois grupos, é que Jesus, mais próximo do final do seu ministério na Galiléia, ele deixa de falar claramente, abertamente, e começa a falar em parábolas. Jesus, ao falar em parábolas, ele estava tanto escondendo o reino dos céus desses pecadores endurecidos, como ao mesmo tempo estava revelando os mistérios do reino dos céus àqueles que tinham fé. Então, as parábolas serviam a esse duplo propósito. E podemos perceber isso aqui nessa parábola do semeador, em Mateus capítulo 13, não exclusivamente nela, porque nós temos aqui várias parábolas nesse capítulo 13, mas especialmente quando Jesus menciona a parábola do semeador, ele cita Isaías justamente para censurar a incredulidade dessas pessoas. Vai e diz a esse povo: ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Por isso Jesus falava a eles em parábolas. Aqui no capítulo 13, geralmente são listadas 7 parábolas. As primeiras 4 parábolas, versículos 1 a 35, elas foram proferidas no momento em que Jesus estava lá na beira do mar da Galiléia, na região de Cafarnaum. Lembre-se que Jesus, depois do batismo e da tentação no deserto, ele vai para a Galiléia, inicialmente vai para Nazaré, sua terra natal, mas imediatamente depois ele se desloca para Cafarnaum, que era a terra de Pedro, e então ali ele desenvolve, a partir de Cafarnaum, ele desenvolve o seu ministério, e ali ele tinha a sua casa. Então essas primeiras parábolas, do versículo 1 a 35, as primeiras 4 parábolas, Jesus está proferindo no momento em que ele está lá sentado na beira-mar, e as multidões estão em volta dele. E as outras 3 parábolas, ou até 4, se a gente considerar que o versículo 52, quase lá no final, também é uma parábola, que alguns não consideram uma parábola, mas essa comparação que Jesus está falando aqui no versículo 52, por isso todo escriba instruído acerca do reino dos céus é semelhante a um pai de família que tira do seu tesouro coisas novas e velhas. Se também for considerado uma microparábola, seriam mais 4 parábolas aqui na parte final que Jesus proferiu, mais particularmente aos discípulos, quando ele já estava num momento em particular. E note que a partir do versículo 36, então, tendo despedido a multidão, foi Jesus para casa, e chegaram ao pé dele os seus discípulos. Então, Jesus, depois, já na sua casa, em particular com os seus discípulos, Jesus continua instruindo os discípulos, ainda proferindo parábolas, mas agora o Senhor Jesus, em relação aos discípulos, Jesus explica o significado das parábolas. Isso é conhecer os mistérios do reino dos céus por meio das parábolas. Isso é o que Jesus está fazendo. Então vamos olhar um pouco mais de perto para a parábola do semeador, que preenche o texto que nós lemos, versículos 1
a 23. Essa parábola também está registrada em Marcos capítulo 4, em Lucas capítulo 8, e algumas informações a gente pode perceber observando o relato desses evangelhos acerca da parábola do semeador. Então, os versículos 3 a 8, Jesus conta uma história que era bem do dia a dia das pessoas. Qualquer pessoa naquela época rapidamente identificaria aquilo que Jesus estava ensinando por meio dessa história, porque era parte do dia a dia das famílias em Israel naquele tempo, uma época em que as famílias do mundo antigo eram basicamente famílias agrícolas, até mais do que pecuária, eram famílias agrícolas. Então, falar sobre um semeador, semeante, era a imagem que qualquer pessoa poderia facilmente identificar. Então, nessa história que Jesus começa a contar, ele diz que um fazendeiro vai para o campo para semear, na época da semeadura, na época em que está preparando a terra e colocando a semente. E esse fazendeiro, ele abre os sulcos, as valas, né, onde as sementes seriam em seguida lançadas, e caminhando por entre as valas, aqueles caminhos que ficam entre uma vala e outra, quem teve experiência de morar perto de sítio, de interior, talvez reconheça um pouco dessa imagem. Então, caminhando ele por esses caminhos entre as valas, enfiava a mão na bolsa e começava a jogar as sementes nessas valas que ele havia criado com o seu arado, e depois, passando o pé por cima, fechava a vala e ali as sementes ficavam enterradas. Mas acontece o seguinte, irmãos: cada vez que o fazendeiro metia a mão na bolsa para pegar a semente para jogar, inevitavelmente algumas sementes caíam. Era difícil evitar que algumas sementes acabassem caindo de sua mão. E algumas dessas sementes, caindo fora da vala, ficavam espalhadas no meio do caminho onde ele mesmo estava pisando, enquanto semeava. Esse caminho entre as valas, era chão normal, portanto o chão batido, e não tinha como a semente caindo ali, ela afundar para poder germinar. Por isso que a passagem vai mostrar é que as sementes que estão caindo nesse caminho aqui não vão sofrer o mesmo efeito que a semente que vai cair lá naquela vala e que vai ser enterrada. Esses caminhos, então, eram aqueles caminhos que, inclusive, nós vamos ver em outras passagens, os discípulos, por exemplo, passando pela plantação, estavam pegando algumas espigas para comer, que sempre ficava no meio da plantação, e como fica até hoje, onde eles precisam depois passar para fazer a colheita. Então, as sementes que haviam caído no chão seco, essas sementes eram quase que imediatamente comidas pelos pássaros, que a essa altura já ficavam ali à espreita, esperando o momento, porque tem pássaro que é sabido, né? Já fica ali, já sabe o que vai acontecer, e fica ali com o popom do lixo, esperando o momento que as sementes vão cair no chão para ir lá e apanhar. E de fato, essas sementes nem podiam ter efeito nenhum, porque quase que imediatamente os pássaros iam lá e comiam. As sementes que caíam entre as pedras, porque nesse mesmo caminho, como esse caminho não era usado para plantio, então ele não era preparado. Então era chão batido, era pedra, era plantas que às vezes cresciam ali nesses caminhos. E algumas sementes até caíram, não visivelmente no chão seco, onde as aves vinham e logo pegavam, mas até caíram escondidinhas ali no meio das pedras e passaram despercebidas dos pássaros. Mas mesmo assim, elas até começavam a brotar, mas não tinham como desenvolver raiz. Então, sufocadas pelas pedras, elas acabavam morrendo. As sementes que caíam
na parte que já tinham plantas, portanto tinha terra, então tinha algum espaço para projetar raízes, mas crescendo, as outras plantas que estavam em volta acabavam sufocando, e os espinhos também a sufocavam, e essa planta acabava não estabelecendo raízes mais profundas e também não conseguiam resistir durante muito tempo. Somente aquelas sementes que foram jogadas nas valas, nos sulcos que foram preparados e que depois foram cobertos pela boa terra, somente essas sementes realmente vieram a germinar, e a terra pôde gerar plantas, e essas plantas eram frutíferas e davam muitos frutos. Mas os discípulos, eles não conseguiram entender bem, não apenas o significado da parábola, como nem mesmo a razão por que Jesus estava falando em parábolas. E por isso, então, que eles haviam procurado a Jesus, versículos 10 a 15, perguntando para o Senhor por que ele estava falando em parábolas. Então, note que os discípulos, com as multidões que estavam ali, os discípulos sempre estavam mais próximos do Senhor, e eles chegam mais próximos ainda, como quase que cochichando ao Senhor, perguntando por que o Senhor está fazendo isso, por que o Senhor está falando em parábolas. Então Jesus explica a censura, a incredulidade das pessoas que não estavam ali porque realmente queriam ouvir o que ele tinha a dizer e queriam viver segundo os ensinos que Jesus estava transmitindo. E depois de explicar sobre a incredulidade daquelas pessoas, Jesus explica o significado da parábola aos seus discípulos. Versículos 16 a 23, Jesus chama os seus discípulos de bem-aventurados, porque todos estavam ouvindo as mesmas palavras, mas aos demais, os seus corações permaneceram endurecidos, os seus olhos permaneceram fechados, os seus ouvidos permaneceram surdos. Eles não podiam compreender as palavras do Senhor, mas aos discípulos foi dado o privilégio de, tendo ouvido as mesmas coisas, poder compreender a mensagem do Evangelho por meio das parábolas. E assim Jesus explica aos seus discípulos que entre aquelas multidões que estavam ali, os corações das pessoas que procuravam Jesus eram tão variados quanto os tipos de terra que receberam a semente do semeador. Os corações das pessoas realmente são como as terras, são muito variadas. Tem pessoas que recebem de um jeito, outras pessoas recebem a palavra de Deus de outra maneira. O chão duro, por exemplo, onde caíram as primeiras sementes, que de tão duro que era o chão, não podia soterrar e germinar, e as aves logo vieram e comeram, representa o coração daquelas pessoas que nem chegam a entender a mensagem do Evangelho. Às vezes, em algum lugar se está pregando o Evangelho, ou familiares estão compartilhando, ou às vezes até mesmo atendendo a um convite, vem à igreja, mas eles de fato não estão nem aí para a palavra. Não ouvem, não entendem, não significa absolutamente nada, não toca. São como rochas insensíveis. A palavra de Deus não significa simplesmente nada. Tinha gente ali no meio da multidão que era exatamente assim. Lembre-se principalmente da liderança de Israel. Então essas pessoas, quando recebem a palavra, quase que imediatamente o diabo está arrancando aquilo. A palavra chegando no solo e o diabo arrancando. Não fica nada. Nada se manifesta. O chão rochoso, onde caíram algumas sementes, que nasceram rapidamente, mas logo morreram, porque não tinha como se desenvolver ali nas pedras, é o coração daquelas pessoas que até chegam a entender a mensagem do Evangelho, chegam a entender a palavra que está sendo lida e pregada,
E eles até assim se emocionam, ficam empolgados, tem aquela reação assim, quase que instantânea de dizer: rapaz, eu quero isso aí, eu gostei disso aí, essa é a igreja que eu quero ficar. E às vezes a gente que não conhecemos o coração, a gente até também fica empolgado, mas somente para rapidamente você procurar aquela pessoa. Rapaz, cadê você de novo? Cadê aquela alegria? Cadê aquela empolgação? E você procura aquela pessoa e nada, parece que é outra pessoa. Então, essas pessoas que recebem a palavra, entendem a palavra, têm uma reação inicial à palavra, uma reação realmente de receptividade, mas eles não suportam quando as pressões começam a vir sobre ele. Os amigos dizendo: ei, tu está com esse negócio agora de ir para a igreja, está inventando agora de ser crente também. Os familiares começam a fazer pressão no trabalho. Ser crente significa viver uma nova vida, não resistir às pressões que o mundo às vezes estão trazendo sobre a pessoa, e mais cedo ou mais tarde essa pessoa vai sucumbir, e às vezes bem rapidamente, porque no final das contas eles não têm a força, o auxílio da graça de Deus, a obra do Espírito Santo no coração para acolher essa palavra, e rapidamente desistem de seguir o Senhor Jesus. Aquele chão dos espinhais, em cujas sementes caíram, em cujo solo as sementes caíram, mas não conseguiram desenvolver por causa dos espinhos, é o coração daquelas pessoas que até ouvem a palavra, entendem a palavra, mas não estão dispostos a abandonarem as suas vidas, seus prazeres, suas amizades, deixar de ter a vida que tem para servir a Cristo. Então, para servir a Cristo, eu tenho que abandonar isso aqui? Não dá para abandonar. E assim, tendo provado inicialmente a boa palavra de Deus em seus corações, a boa palavra não chega a criar raízes profundas, e os prazeres, a amizade, o mundo acabam por convencê-lo a desistir de seguir pelo bom caminho. Mas enfim, um dos solos era realmente uma boa terra, uma terra preparada, uma terra pronta para receber a semente. E propositalmente, algumas sementes foram jogadas naquela terra, não caíram ali casualmente. Propositalmente elas foram colocadas naquelas valas, foram cobertas de boa terra e germinaram, brotaram, cresceram as plantas e deram muitos frutos. Essa boa terra é o coração daqueles que ouvem com atenção as palavras do Mestre e seguem com firmeza, com prazer, com vontade o Senhor Jesus Cristo, a despeito das pressões do mundo sobre ele, contra ele, e a despeito de qualquer coisa que dê a ele prazer dessa vida. A despeito de tudo isso, ele resiste às pressões, abandona os prazeres para seguir a Cristo, de coração, com amor, com vontade. Essa boa terra germina, dá árvores e produz muitos frutos para a vida eterna. E esses frutos da conversão são muitos, variados e visíveis. Isso toca no ponto da pregação para quem estava aqui de manhã, quando nós falamos sobre as boas obras. As boas obras são sempre muitas, variadíssimas e visíveis. É impossível
que essa boa semente germinando e a planta sendo frutífera, esses frutos não vão aparecer para serem colhidos. Assim é a vida do crente, e as boas obras na vida do crente manifestam a vida, nova vida que eles estão recebendo no Senhor Jesus Cristo. Assim nós podemos compreender as conclusões e explicações que o Senhor Jesus está dando aos seus discípulos. Agora notem que, apesar de Jesus chamar esta parábola de parábola do semeador, lá no versículo 18 você vê Jesus dizer: escutai, pois, vai a parábola do semeador. Mas apesar disso, na explicação, Jesus não se refere ao semeador. É interessante. Nós não somos tão importantes assim. O semeador não é a coisa mais importante. As coisas mais importantes são aquelas que Jesus vai mencionar na parábola do semeador. É a terra que ele vai preparar e a semente que ele vai plantar. Então, a coisa mais importante é a obra de Deus, é aquilo que Deus faz, não aquilo que a gente faz. Embora sim, o semeador é necessário, é importante, mas independentemente da sua consciência, do seu interesse, do seu zelo, do seu cuidado, Deus está usando o trabalho dele para gerar os efeitos que ele mesmo deseja. A mensagem da parábola dirige o foco realmente para os diferentes tipos de solos, para a semente que será lançada e para os efeitos desse trabalho. Essa mensagem de fato é bem atual, mesmo que talvez a cena do semeador semeando não seja tão familiar para alguns de nós que vivemos em uma época onde talvez alguém nunca tenha ido para um sítio, nunca tenha presenciado uma pessoa trabalhando lá no campo, lá semeando. Mas mesmo assim, é fácil compreender aquilo que Jesus está ensinando aqui, acerca do trabalho do semeador, acerca dos diferentes tipos de solos e acerca da semente plantada e de seus resultados. Podemos compreender pela palavra de Deus que a palavra de Deus, como aquela semente, e Lucas vai dizer textualmente, assim como Mateus também fala aqui, mas Lucas vai dizer textualmente que a semente é a palavra de Deus. E a palavra de Deus, ela é destinada à boa terra, mas ela não é privada das outras terras. De fato, podemos ter a certeza, a segurança de que onde houver boa terra, Deus vai enviar o semeador para lançar a semente ali. Mas isso não impede que outros tipos de solo recebam também a semente. E nós sabemos, irmãos, que por mais cuidadoso que os semeadores sejam, eles nunca podem evitar que algumas sementes acabem caindo da sua mão na hora que eles estão semeando. Não tem como evitar isso. Claro que no mundo moderno das máquinas, as coisas são feitas com muito mais precisão. Mas na figura que Jesus está nos dando aqui do semeador, ele não tem como evitar que a semente caia em outros solos. Embora ele tenha um objetivo. O objetivo dele é alcançar a boa terra. É alcançar a terra que foi preparada. A terra que foi cultivada e preparada para receber mesmo a semente. E não qualquer solo. Sim, o semeador, ele, mesmo sendo cuidadoso, ele não pode evitar que a boa semente caia em outros solos, mas a bem da verdade, nem precisa se preocupar. O semeador nem precisa se preocupar. Porque a mensagem para nós é que nós mesmos nem sabemos onde está a boa terra. Não sabemos. Onde está ela? Será que está na nossa casa? Na nossa parentela? Na nossa amizade? Em volta da igreja?
Não sabemos. Mas uma coisa nós sabemos e temos certeza: que Deus, que é soberano, Ele vai dirigir, irmãos, o semeador, de modo que onde ele tiver preparado terra para receber semente, não tenha a menor dúvida que o semeador vai chegar lá, que a semente será lançada na vala, e que essa semente, essa terra previamente preparada, ela vai gerar árvores frutíferas, com que dê bons frutos, bons, variados e belos frutos. Isso nós podemos confiar. Não sabemos onde essa vala está, essa boa terra que precisa receber a semente, onde elas estão, não sabemos não. Mas uma coisa somos certos: não vai ficar uma vala sem receber semente. Porque Deus é quem preparou essas valas e é quem destina os semeadores para levar a semente a essas valas, mesmo que no trabalho do semeador a semente tenha de ser espalhada por todos os lugares, porque afinal de contas não sabemos onde essas valas estão, não sabemos onde a boa terra está. E sabemos ainda que a semente é a mesma boa palavra de Deus que é proclamada a todos. A semente, embora é destinada à terra que foi preparada, ela não é privada aos demais. Ela precisa ser proclamada não apenas aos que serão salvos, mas precisa ser proclamada a todos. Porque embora as palavras se destinem para a salvação aos eleitos de Deus, esta mesma palavra serve como testemunho contra a incredulidade daqueles que não recebem a palavra e que rejeitam o Evangelho de Cristo Jesus. É o que Jesus faz aqui citando Isaías. Eles estão ouvindo as mesmas palavras, mas porque os seus corações estão endurecidos, essas palavras são para a sua condenação. Então a semente é a mesma, a palavra de Deus é a mesma para todos, mas a terra muda. Existe a boa terra que vai receber a semente, mas existem outros solos, mas nós não temos condição de distinguir o solo do outro. Por isso, como semeador, a gente não tem que ter preocupação onde a semente vai cair. A gente de fato tem que espalhar, deixa a semente cair. É claro que como o semeador que tinha uma direção a seguir para semear dentro daquelas valas, nós também às vezes percebemos quando pessoas realmente estão mostrando interesse pela palavra, e nós então semeamos mais avidamente, mais cuidadosamente naquele ambiente, porque estamos observando algum sinal que Deus está dando. Mas devemos fazer isso, irmãos, sem preocupação se alguma semente vai cair no chão, se vai cair no meio das pedras, se vai cair no meio de plantas espinhosas. Não tenha preocupação. Não é o nosso trabalho cuidadoso que é mais importante aqui. O que é mais importante aqui é a providência de Deus e o soberano propósito de Deus de fazer essa semente chegar até as terras que Ele mesmo tem preparado. Essa certeza, irmãos, de que Deus tem os seus eleitos, os seus escolhidos, a certeza de que existe essa boa terra, essa certeza é um estímulo poderoso a nós evangelizarmos. De jeito nenhum isso é um estímulo ao que nós vimos muitas vezes pessoas deixando de evangelizar, porque não, Deus tem os seus eleitos, Ele vai chamar mesmo. Não, é o contrário. Se a gente não tivesse certeza de que existem boas terras prontas para receber a semente, que estímulo a gente teria? Eu posso estar trabalhando em vão. Eu posso sair, trabalhar, mas não tem nenhuma terra preparada, então vai ser tudo em vão. Os pássaros vão comer outras vão crescer entre as pedras e vão logo murchar, outras vão ser sufocadas pelos espinhos, não vai dar em nada, e eu vou perder o meu dia trabalhando. Mas é a certeza de que tem solos que estão prontos para receber a semente, que é um estímulo poderoso a cada um de nós, com toda a nossa vida, nós anunciarmos o Evangelho de Cristo a todas as pessoas, em todos os lugares, em todos os momentos que o Senhor nos der como oportunidade de falar dele.
Não importa se às vezes você, semeando a boa semente, pessoas vão reagir com indiferença, vão tratar com desprezo assim. Alguns vão ser educados, vou dizer assim, irmão, diga aí. Outros nem isso nem assim vai reagir. Às vezes tem pessoa que, não. Nós mesmos tivemos recentemente, no trabalho da Banca Reformada, uma experiência que quando eu estava preparando o sermão, eu me lembrei daquilo, e Léo estava lá e outros irmãos estavam. A Banca Reformada, a gente coloca em um lugar para emprestar livros reformados e também para compartilhar a fé, e acho que a gente está programado para fazer isso no próximo sábado, né, se não me falha a memória. E a gente estava lá perto, acho que foi perto da praça lá onde o irmão Gabriel mora, e tinha umas pessoas que iam entrar no carro, mas ficaram curiosas com aquilo que estava acontecendo ali. Perguntaram: o que é isso aí? O que é isso aí? Quando um dos irmãos disseram: é a palavra de Deus. Irmãos, chegou a ser engraçado. A correria para entrar dentro do carro para ir embora. Assim, então eu não quero não, vai para lá com isso. É assim que algumas pessoas vão reagir. A gente não tem que ficar triste com isso não. Está se cumprindo neles a palavra de Deus que foi dita pela boca do profeta Isaías e que Jesus repetiu: ouvindo não ouvem, vendo não veem, não entendem e não se convertem para que eu não os salve.